pai amoroso e os seus dois filhos perdidos. Nós temos diante de nós, nesta manhã, uma das parábolas mais belas da Escritura Sagrada. Para mim é um dos textos que eu mais amo, mais aprecio, e quanto mais eu leio, mais verdades saltam do mesmo. A gente sempre aprende algo novo com esse texto, que é um texto que é a própria expressão da mensagem do Evangelho. E na parábola, Jesus Cristo, por sempre se valer delas, ele procurava extrair elementos do dia a dia da cultura judaica e trazer uma mensagem espiritual. Ele se valia, por exemplo, do barco, da rede, do sacerdote, do religioso. E com estas coisas do dia a dia, para facilitar a compreensão até mesmo, ele trazia no seu bojo uma lição profundamente rica, uma lição espiritual. No caso aqui presente, o Senhor Jesus Cristo, ele está falando a dois grupos de pessoas. Ele está falando a um grupo de pessoas que era composto por publicanos, aquelas pessoas que nós olharíamos e diríamos assim: gente torta, gente errada, gente esquisita. E em segundo lugar, ele falava também para um outro segmento de pessoas, que era justamente aquele grupo de fariseus, de religiosos, de pessoas que se achavam muito santas e corretas. E na minha linguagem, aquele tipo de gente que acha que já chegou lá. Então, esse pai que a parábola conta, eu vejo como um pai profundamente amoroso, um pai que amava os seus filhos com grande amor. E ele possuía dois filhos extremamente complicados. Então essa era a grande luta aqui, a história que Jesus está contando para trazer uma lição, tanto aos publicanos, aos pecadores, como também trazer uma lição àqueles que eram religiosos, àqueles que achavam que já haviam chegado lá. E quando Jesus conta essa parábola, o texto fala que certo homem tinha dois filhos, versículo de número 11. Essa parábola ficou conhecida como a parábola do filho pródigo. Perfeito, Sandra. A parábola do filho pródigo. Mas quando nós olhamos melhor para ela, parece que quem era pródigo não era bem o filho, não. O filho também era, porque gastou tudo que o pai tinha concedido a ele. Mas, quando a gente olha para esse texto, o que a gente vê é que existe aqui um pai profundamente amoroso e pródigo em amar. Essa expressão pródigo não é uma palavra muito comum no nosso dia a dia, né? Tem pessoas até que conhecem a parábola, mas não sabem o que significa a palavra pródigo. Pródigo é aquele que é esbanjador, que é gastador. É aquele que, numa linguagem bem difícil, é o perdulário, aquele que dissipa o que tem, que não sabe lidar muito bem com os bens materiais. É nesse sentido que o texto nos fala. Mas eu vejo que esse pai era um pai amoroso, e ele era amoroso com os dois filhos. Ele não era amoroso apenas com o filho. E às vezes os filhos têm essa crise, né? Pai, você gosta mais dele. Pai, você gosta mais dela. Mas, na verdade, o pai da parábola, ele amava igualmente aos dois filhos. E aí, Jesus continua a contar essa parábola no versículo de número 12, quando o texto nos diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Interessante que essa palavra haveres, quando você vai buscar na sua língua original do texto, o termo é bio. E bio significa o quê? Significa vida, não é isso? Então, o pai estava repartindo, né, já que o filho pediu, a própria vida. E uma das coisas mais estranhas,
uma profunda e grande gafe seria um filho pedir a seu pai a herança, estando seu pai ainda vivo. Era como se ele estivesse ansioso, desesperado, para que o pai morresse e ele ter finalmente o acesso à riqueza, a tudo aquilo que o pai havia conquistado com uma longa vida de trabalho. E a gente sabe que quando um filho fazia isso, que era algo inimaginável, esse filho poderia ser pelo menos deserdado, ou alguma coisa ainda mais forte por parte do pai, ele poderia receber alguma sanção por parte do pai em razão da sua atitude. Então, o texto nos conta que um dos filhos desejou imensamente ter a sua herança de forma antecipada. É o que o texto nos fala aqui. Outra coisa importante dizer para vocês é que o primogênito, quem lembra? O primogênito, o primeiro filho, ele teria direito a uma porção, quem lembra? Uma porção dobrada, não é? Então, 1/3 caberia ao filho mais novo e 2/3 ao filho mais velho. Era assim a lei de Israel, era assim que a coisa funcionava, tá? E aí, quando a gente olha para o texto, no versículo de número 13, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A primeira coisa que eu queria que você gravasse aqui é que o texto está falando primeiramente sobre o filho mais moço. O filho mais moço, ele diz respeito àqueles que eram pecadores, que eram publicanos, que tinham uma vida um tanto quanto esquisita, uma vida errada, né? Então, Jesus está falando que esse filho resolveu viver sua vida longe de casa, tendo a herança antecipadamente e vivendo a sua vida de maneira dissoluta. O que quer dizer isso, gente? Vivendo uma vida completamente desregrada, né? O desejo desse filho era viver independentemente, longe de qualquer tipo de autoridade, de pressão, de obediência àquele que era superior a ele, que era o próprio pai. E a gente percebe que um grupo de pessoas adota justamente o estilo de vida deste filho, que era o filho mais moço. Existem pessoas que elas têm um comportamento que elas acham que elas precisam conhecer de tudo que a vida oferece, que elas não devem viver debaixo de nenhum tipo de autoridade, que elas precisam conhecer a vida e provar e privar de todos os privilégios que a vida pode oferecer, porque o importante é o aqui e o agora. A vida é uma só e a gente tem que curtir muito essa vida. Esse é um grupo de pessoas representado pelo primeiro filho. É assim que ele queria viver. E ele foi para longe de casa. Ele não queria viver mais dentro dos limites da casa. Ele queria viver a sua vida de maneira completamente independente. Não é assim que a gente vê alguns filhos também? Tem filhos que são assim, né? Eles querem provar que eles sabem de tudo, que eles são muito bons, que eles vão conseguir gerar e gerir a própria vida. E no final das contas, eles próprios acabam chegando a um ponto de total prejuízo da própria vida. Mas aí o texto nos fala no versículo 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. O fruto que ele acabou conquistando para si não foi aumentar a riqueza do seu pai ou viver a felicidade mais plena, que era o seu objetivo. Na verdade, o que aconteceu foi que ele perdeu, gastou tudo o que o pai tinha concedido a ele por herança e ele acabou passando por necessidade. Versículo 15 nos diz: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Irmãos, eu não preciso dizer para você, mas você sabe muito bem que na cultura judaica, na lei judaica,
cuidar de porcos seria algo completamente indesejável, porque os porcos eram animais considerados impuros, imundos, segundo a lei judaica. E diante da necessidade, essa parábola tenta expressar o grau de declínio no qual ele chegou. Ele chegou num declínio tamanho que não houve uma outra solução para ele a não ser cuidar de porcos, um animal que era considerado impuro. Então, a parábola ela tenta expressar o que aconteceu com ele, como ele se precipitou, como ele desceu, como ele caiu, porque era alguém que buscava viver a própria vida de maneira independente. E aí o texto nos diz, versículo 16: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja comigo uma coisa importante, Isaías. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui agora. Este homem, ele estava neste momento querendo comer e disputando a própria comida dos porcos, disputando a comida que era oferecida a um animal que era considerado impuro segundo a lei judaica. E é curioso que essas alfarrobas dos porcos, oferecidas aos porcos, são vagens, e esse alimento só era comido pelo povo da época nos momentos de extrema pobreza, nos momentos de maior dificuldade, de fome geral. Era aí que eles se alimentavam de vagens das alfarrobas. Caso contrário, era um alimento que ninguém desejaria comer jamais, porque era algo destinado a animais, só numa crise mais profunda. E aí o texto vai nos dizer algo muito interessante aqui. Versículo 17. Então, caindo em si. Essa expressão caindo em si, ela tem a ver com uma mudança de mente. Eu não sei, alguém que já ouviu a palavra metanoia, né? Então, é uma mudança de mente. É como uma pessoa que de repente está indo numa determinada direção, vamos supor, naquela direção há um precipício, e essa pessoa vai andando naquela direção, e quanto mais perto ela chega no precipício, ou do precipício, ela percebe que ali está um grande perigo para ela. E aí sabe o que ela faz? Ela dá meia volta. Ela percebe o perigo e ela dá meia volta. O que aconteceu com esse primeiro filho aqui, que estava tendo a sua vida destruída por uma escolha pessoal, é que ele viu que o perigo era muito grande e grave, e ele resolve dar meia volta. Aquele caminho não era o melhor caminho para ele. A Bíblia nos diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas ao final eles são caminhos de morte. E ele cai em si, e pelo fato de cair em si, diz o texto, ele deu meia volta, ele voltou, ele repensou a sua trajetória, a sua vida. Que bom quando os nossos filhos, eles repensam a vida, quando eles chegam à conclusão de que as escolhas que eles estão fazendo não são as melhores escolhas. Quando eles percebem que os pais fazem o que fazem, dizem o que dizem, porque os pais, na verdade, têm uma experiência de vida, os pais têm um profundo e grande amor por eles, e o maior desejo de todo pai é que seus filhos caminhem muito bem. Esse é o maior sonho de cada um de nós. E o texto diz que ele caiu finalmente em si. Parece que foi terapêutica essa situação para ele, né? E aí o texto diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Parece que foi necessário para ele, nessa história contada por Jesus, ele chegar a um momento extremo para perceber que a realidade vivida por ele era tão ruim que nem mesmo os trabalhadores de seu pai viviam algo parecido. Eles não viviam algo parecido, eles tinham uma vida muito melhor. E aí o texto diz assim, ele começa a ensaiar agora a volta para o lar. Porque quando alguém escolhe o caminho da independência, quando alguém se aborrece com o pai ou se aborrece com Deus e vai embora, uma das coisas mais difíceis é reconhecer que errou.
é reconhecer que precisa voltar para a casa paterna, que precisa se reconciliar com o pai, que precisa pedir perdão ao pai. E aqui o texto nos diz que ele ensaia qual seria o seu discurso ao voltar para casa. Ele começa a pensar, ensaiar o que ele iria dizer. E aí o texto nos diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Porque, na verdade, ele ensaia esse tipo de fala para o pai. Em primeiro lugar, porque todo pecado que nós cometemos é um pecado contra Deus, é contra o céu. E, em segundo lugar, ele sabia que o pecado cometido por ele também era um pecado que tinha também tocado, ferido o seu próprio pai biológico. Então, por conta disso, ele pensa, ele refaz o seu raciocínio e ele pensa assim: quando eu voltar, eu vou dizer para o meu pai: eu pequei contra o céu e pequei contra ti também. E aí o texto nos diz, ele continua ainda no seu pensamento: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E aí chega um momento que realmente é muito difícil para todo mundo, e na história contada por Jesus, ele toma uma atitude concreta. Veja comigo o versículo 20, diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai. Imagine você, alguém que de fato errou, alguém que pecou, alguém que tem consciência que a sua atitude não foi a melhor. E agora essa pessoa, no afã da reconciliação, ela se levanta e diz: eu realmente pequei, eu preciso voltar para casa. E eu queria muito, meus irmãos, que essa porta se abrisse e muitos filhos de Deus que foram embora dessa casa pudessem retornar, e nesse momento desse retorno eles receberiam amor, carinho e afeto. A Bíblia é muito interessante mostrar esse Deus que é tão amoroso e pródigo em amor. Essa semana eu coloquei uma postagem que dizia mais ou menos assim, essa frase não é minha, mas que dizia o seguinte: que evangelização é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão, onde encontrar alimento. E um lugar onde nós encontramos alimento é na casa de Deus. Aqui nós temos direção, suprimento, orientação da parte do Pai. E aí o texto nos diz, olhe para o texto: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. A ideia que nos traz aqui nesse texto é que parece que esse pai, todo dia, ele olhava lá longe, lá no horizonte, e ficava com a seguinte imaginação: será que é hoje que meu filho volta? Será que é hoje que ele volta para casa? Será que é hoje que ele vai reconhecer que o melhor lugar para ele estar é aqui? E será que ele vai voltar? Essa era a grande expectativa daquele pai. E o texto nos fala que ele vinha ainda longe. E o pai olhou à distância, como sempre deveria fazer. É uma conjectura minha, mas é o que eu imagino. E esse pai olhar ao longe, talvez já pela idade, são suposições minhas, talvez ele não enxergasse tão bem, né? Porque para ter um filho adulto, depois dos 40 não há quem enxergue muito bem, não é assim? A gente precisa de óculos para poder enxergar, principalmente para perto, né? Mas tem pessoas também que já ficam com a vista ruim para longe. Eu imagino que ele deve ter olhado e falou assim: será que é ele? Será que ele está voltando? Aquele andar eu conheço, aquele andar não mudou, aquele andar é do meu filho, é ele que está vindo lá. Eu acho que ele está voltando, eu acho que é o dia, eu acho que é a hora, não é uma ilusão, é o meu filho voltando para casa. E aí o texto diz: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele.
Essa expressão compadecido, né? Ela significa, para facilitar para todos nós, padecer juntos. Ou seja, é sentir a dor do outro, é sentir o que o outro de repente está vivendo, está sofrendo. Ele sentiu uma profunda dor. E eu digo a você uma coisa: quando nós temos no nosso coração esse mesmo sentimento que houve nesse pai da parábola, quando o nosso filho volta para casa, depois de uma noitada, de uma noite de pecado ou de orgia, de uma escolha equivocada, de ter desobedecido a Deus, de ter brigado dentro de casa com os pais, quando o nosso filho volta, uma coisa acontece. Antes de discutir a relação, antes de brigar com ele, a nossa maior alegria é porque ele voltou para casa. Ele veio dormir em casa e ele está com saúde, ele foi recuperado bem. Esse é o nosso maior desejo. Não é hora de discutir relação e de dizer você pecou, você falhou. E é justamente essa lição que este pai nos dá. O texto nos fala, veja comigo na sequência: compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Primeira coisa que eu destacaria aqui: esse pai correu, foi ao encontro do filho, o que mostra uma iniciativa, uma disposição de recebê-lo, de recuperá-lo. Ele foi ao encontro do filho com muito amor, correndo, algo que não era próprio a um homem de posses, e já um homem de certa idade naquela cultura. O homem nunca iria correr, até porque eles usavam tipo um vestido, teriam que levantar aquilo e sair correndo, poderiam tropeçar e até mesmo cair. Mas ele corre na direção do filho, porque o filho nunca deixa de ser filho. Por mais errado que esteja, por mais pecador que seja, filho é sempre filho. E aí o texto nos fala que ele o abraçou. O abraço, para mim, ele tem um símbolo de acolhimento. Você o acolheu, você o recebeu. É um símbolo de amor também. Mas quando o pai beija o filho, é um sinal para mim mais extremo de amor, de afeto e de carinho. E o beijo naquela cultura, estava estudando isso, era um beijo nos lábios. Não era um beijo apaixonado que um homem dá na sua esposa, mas era um beijo. Como diríamos hoje, talvez um selinho, né? Como dizem por aí. Mas algo sem nenhuma conotação sexual. Mas era uma expressão de amor e de afeto. E ele beija o seu filho. Ou seja, meu filho, eu te amo. O que aconteceu, o que você fez, não é tão importante quanto o fato de você ter voltado para casa. É o que eu mais queria, era o que eu mais desejava. Só que essa atitude do pai, dentro da visão daqueles que eram religiosos na época, essa atitude do pai era uma atitude deplorável. Para eles, para os religiosos, esse pai era muito fracote, esse pai era muito sentimental, esse pai era muito bonzinho, estava agindo de maneira errada com seu filho, queria provocar algum mal lá na frente. Era análise da psicologia popular da época. Era essa maneira de ver essa situação. Porque eles queriam alguém que fosse o quê? Alguém que fosse rígido. Eles queriam um pai realmente que fosse rígido. Essa era a visão dos religiosos. Sem misericórdia, sem perdão. Mas aí o texto nos fala, veja comigo. Não bastou apenas correr em direção ao filho, abraçá-lo e beijá-lo, apenas. O texto nos fala ainda, veja comigo. Diz assim, veja comigo, versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Você imagina como ele deveria estar vestido? Com farrapos, com roupas sujas, talvez rasgadas. Mas o texto fala que esse pai trouxe a melhor roupa para o seu filho. E eu não estou querendo viajar muito não, mas
Imagine você o que Jesus Cristo fez contigo e comigo. Ele pegou a nossa roupa velha e suja pelos nossos pecados e Ele nos deu uma roupa nova, limpa, bonita, digna. Foi o que Ele fez conosco. Sabe por quê? Porque nós fomos escolhidos, porque nós somos seus filhos, não pelos nossos méritos, mas pelo seu grande e profundo amor para conosco. E aí o texto diz que além da roupa, Ele manda que ele fosse vestido. Ele diz ainda, ponha no dedo dele um anel que era símbolo da reconciliação. O anel que é símbolo da reconciliação. Ou seja, você faz parte da minha família. Você tem o meu sangue. Você é meu. Você é da casa. E como se não bastasse, Ele também manda que sandálias sejam dadas ao seu filho. E você sabe disso, eu sei que você sabe, mas eu tenho que repetir porque tem muita gente nos assistindo que não sabe disso. Mas as sandálias não eram usadas por aqueles que eram escravos. Os que eram escravos, na sua maioria das vezes, eles estavam descalços. Mas o pai, ele manda que dê também sandálias ao seu filho mais novo. Por quê? Porque a sandália fala de alguém que é livre, alguém que tem liberdade, alguém que não é escravo, alguém que não é servo, mas alguém que é, acima de qualquer coisa, um filho, e um filho amado. E aí o texto diz assim, veja comigo, versículo 23, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. O texto fala que havia um animal, um novilho que estava sendo preparado e guardado por aquele pai. Eu não sei se aqui tem alguém, eu acho que tem, mas pessoas que também têm uma ligação com a vida rural, que de repente criam animais, mas aquele animal estava sendo preparado justamente para um momento de celebração e festa. Possivelmente, o retorno do filho perdido para casa seria um momento de festa, de alegria, de celebração. Ou quem sabe, o casamento do filho que ficou em casa, do filho mais velho. Era um animal reservado para aquele determinado momento de alegria. E a gente estudando, a gente chegou à conclusão de que essa atitude do pai, preparando esse animal serviria para atender toda a aldeia. Todo mundo poderia ser convidado e convocado, porque daria para que todo mundo pudesse comer muito bem. E o texto fala que o motivo era comer e se regozijar. Irmãos, não existe um lugar melhor para reconciliação, para cura, para demonstração de amizade e amor do que a mesa, do que comer com alguém. Quando você chama alguém para comer contigo, para ir à sua casa lanchar, ou talvez almoçar, é porque você deseja ou se reconciliar com essa pessoa, ou se aproximar dela, ou para afirmar ainda mais os laços de amizade com aquela pessoa. E aí o texto diz, porque este meu filho estava morto e reviveu. E aqui tem um lance muito interessante, morto e reviveu. Eu conheci um senhor que nós ajudamos muito a sua filha, oramos por ela, acompanhamos a sua filha bem de perto, e a sua filha deu uma virada na vida, saiu de um quadro de enfermidade muito grave, e a filha deu uma virada na vida. E eu, conversando com ele, eu cheguei para o pai e falei assim, poxa, estou muito contente de o senhor estar junto a nós, o senhor ter vindo na nossa igreja. E aquele pai me disse assim, Carlos Henrique, eu é que sou grato a você, a sua esposa e a igreja Betel, porque eu estava perdendo a minha filha. E a coisa que eu mais queria era recuperar a minha filha. Eu tentei recuperar minha filha na minha religião, não consegui. Nas casas espirituais dos meus amigos também não consegui. E aprove a Deus, ele usou essa linguagem, que fosse na igreja Betel, que a minha filha se recuperasse da sua enfermidade e pudesse voltar à vida. E aí eu digo a você, nesta manhã, quando o nosso filho está extraviado, quando o nosso filho está no pecado,
quando o nosso filho está longe de Deus, é como de fato esse filho estivesse morto. E quando o Senhor o acolhe e o recebe de volta, é como esse filho tivesse, na verdade, revivido, renascido, nascido de novo. É a grande alegria para qualquer pai, é quando o filho volta para casa, é quando alguém se reconcilia. E aí o texto diz, veja comigo, versículo 24, na parte final, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Mas aí entra em cena o segundo filho, o filho que havia ficado em casa, o filho que sempre esteve em casa e nunca deixou o pai sozinho, sempre trabalhou com o pai, sempre esteve ao lado do pai. Esse filho representa quem? Os religiosos da época de Jesus, que eram pessoas que, eles eram muito bonitinhos por fora, mas no seu íntimo, eles eram cheios de pecados. Eles eram julgadores, eles eram alguém meticulosos no cumprimento da lei, mas faltava graça, faltava misericórdia, faltava perdão. E aí o texto nos diz assim, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Esse filho que ficou em casa é aquele tipo de pessoa que acha que merece as bênçãos de Deus porque é muito bom, porque é muito santo, porque nunca errou, porque nunca falhou. Então eu sou merecedor das bênçãos de Deus, eu sou tão bom que Deus deve estar assim, não há uma outra coisa a fazer, senão salvá-lo, senão agraciá-lo com as minhas bênçãos. Isso é um grande equívoco, porque na verdade, quem adota essa postura geralmente são pessoas que não estão fazendo o que fazem, porque o coração foi transformado e o coração foi mudado. E eu digo isso porque a parábola nos conta que algo irritou muito esse filho quando ele retornou para casa. Veja comigo, olhe para a sua Bíblia, versículo 25, na parte final. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Irmãos, que tristeza para algumas pessoas é a felicidade da gente, né? Como tem pessoas que ficam chateadas quando nós estamos cantando, quando nós estamos comemorando alguma bênção, alguma alegria, alguma vitória que Deus nos concedeu. Tem gente que não se alegra, tem gente que não fica feliz. O filho mais novo estava perdido, voltou para casa, se arrependeu. E o filho mais velho que ficou em casa, em vez de se alegrar também, de festejar também, de dançar também, não fez isso. Tem gente que é assim. Meus irmãos, a minha maior alegria, e eu sempre acredito, é quando alguém volta e diz assim, pastor, eu quero ficar aqui entre vocês. Pastor, eu estou arrependido da vida que tenho levado. Pastor, eu reconheço que o meu caminho não era um caminho bom. Eu preciso voltar. E aí, versículo 26, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Ele queria saber o que estava acontecendo, o que foi que ocorreu, o que foi que aconteceu, que festa é essa, que alegria é essa? Porque, na verdade, irmãos, repito, a alegria para muita gente é algo profundamente incômodo. É algo profundamente incômodo. E aí o texto prossegue nos dizendo, e ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O filho que ficou em casa, ele deveria ter duas atribuições. Primeira delas, ele precisaria se alegrar com a chegada, com o retorno do seu irmão. É meu irmão, é meu sangue. E eu não canso de dizer que irmão da gente pode estar em pecado, pode estar falhando, pode estar aborrecido conosco, pode ter feito alguma coisa muito ruim para conosco, mas quando a gente sabe que ele está passando por uma dificuldade, o que a gente faz? A gente vai ao encontro dele. Quando o irmão nosso está sofrendo, a gente vai ao encontro dele. É assim que a gente faz. A gente esquece as brigas, as discussões, os problemas que em todas as famílias acontecem, ocorrem.
E aí o texto nos diz, né? Versículo 28, então se indignou e não queria entrar. Imagine você a cena, o pai comemorando, a festa rolando, e o filho não quer entrar em casa. As pessoas percebendo, as pessoas vendo aquela cena, aquela família que aparentemente era tão boa, essa família também é família, porque briga, porque tem problemas, porque tem brigas também por herança, é família mesmo. E aí eu não me esqueço de uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, e eu repito às vezes, que dizia o seguinte: família é como monte azul, ou como montanha azul. Quando você está numa estrada e você olha lá longe, você vê uma montanha, e a percepção que você tem é que aquela montanha na cor azul, azulada. Só que aí quando o carro vai chegando mais perto daquela montanha, o que você percebe? Que era apenas uma ilusão de ótica, algum efeito visual, porque na verdade aquela montanha não era azul coisa alguma. Como também não existem famílias perfeitas, como também não há montanha azul. E aí o texto nos diz, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Repare comigo uma coisa. O pai aguardava o filho mais novo voltar. O pai atendeu os pedidos dele, deu herança. Mas aqui o texto nos fala que ele não tinha um amor unilateral. Ele amava os dois. E agora que o filho está aborrecido, que o filho não quer entrar em casa, sabe o que ele faz? Olha o texto que diz. O pai procurava conciliá-lo. O pai tentava conversar com ele, desfazer aquelas ideias e trazê-lo para dentro de casa, para que ele participasse daquele momento de profunda alegria. Eu fico pensando às vezes, né, na insensibilidade dos nossos dias. Que dias difíceis nós estamos vivendo. Parece que aquilo que era importante para nós outrora não é mais tão importante hoje. Dias como os dias dos pais, parece que nem mais filhos se interessam por eles, por esses dias, quero dizer, como também parece que até os pais também estão indiferentes a um dia tão significativo, tão importante, tão valoroso. Só quem já perdeu um pai, teve um pai amoroso, sabe a saudade que dá, a vontade que se pudesse, né, refazer o caminho, o tempo, trazê-lo de volta, porque foi um tempo maravilhoso de aprendizado, de graça e de amor. Eu tive um pai assim. E hoje eu tenho um pai celestial que é profundamente amoroso também. Dizem que Jesus Cristo é melhor recebido por aquelas pessoas que tiveram um pai amoroso, gracioso e perdoador. Pessoas que tiveram um pai muito caudilho, muito duro, elas têm uma dificuldade maior de encontrar essa graça de Jesus Cristo. Como para os religiosos foi difícil entender essa graça desse pai tão amoroso que nós vemos nesta parábola. E aí o texto diz assim, que esse pai tenta conciliá-lo, um pai de amor, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te... Mais alto, há tantos anos que te... Poderia ser diferente, né? Poderia dizer: pai, eu sempre te amei. Eu sempre estive ao teu lado porque eu sempre te amei. A tua presença para mim era muito significativa. Tudo que eu fiz, eu nunca deixei-o lá porque eu sempre te amei. Mas o texto está mostrando para nós que na visão dele, sua relação com o pai era uma relação de serviço. Era como se ele fosse, na verdade, para o seu pai, mais um servo. Isso porque, na verdade, ele aguardava receber as bênçãos de Deus e as bênçãos do pai, né, que simboliza Deus aqui, pela atitude tomada por ele, pelo tipo de vida que ele levava. Ele queria, na verdade, ser merecedor de tudo aquilo que ele fazia para o pai. Só que a nossa relação com o Pai Celestial não é uma relação de merecimento, é uma relação de graça. Tudo que Deus nos dá, nós não somos e nunca seremos merecedores. É bênção da parte dele para conosco, porque tanto o filho que saiu de casa como o filho que ficou em casa, ambos eram pecadores. E o Senhor Jesus queria salvar tanto
ao grupo representado pelo filho que saiu de casa, como também para com o filho que ficou em casa. Mas a relação era uma relação de serviço. Ele achava que poderia merecer as bênçãos do pai, o amor do pai, pelo fato de nunca ter se ausentado, está sempre servindo ao pai ao seu lado. Uma visão equivocada, de uma perspectiva muito equivocada. E aí, veja, fica mais claro ainda na sequência do texto: sem jamais transgredir uma ordem tua. Veja você que a relação dele com o pai era uma relação de lei, baseada na lei, e era assim que o religioso judaico vivia. Nem jamais transgrediu uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Pai, o Senhor foi bom para com ele, mas comigo não. E eu sempre fui santo, sempre fui correto. E aí, versículo 30, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele, o novilho cevado. Isso aqui me parece um pastor que eu conheci, que uma ocasião ele me disse assim: Deus não pode me tratar igual a certos crentes que eu conheço que cometeram pecados gravíssimos. Não é justo se Deus fizer uma coisa como essa. E aí eu virei para ele com muito amor, muito respeito, e falei para ele: meu irmão, pensando dessa maneira, eu sei que você não está pensando isso, não pode estar pensando isso, mas pensando dessa maneira, é como se você estivesse sentindo inveja do pecado cometido pelos outros irmãos a quem você se refere. E o que eles fizeram de errado, nós temos que orar e pedir a Deus que Deus os perdoe, derrame graça sobre eles. O que eles fizeram foi mal, foi pecaminoso, entristeceu a Deus, trouxe mal ao coração deles. Então eu não posso sentir alegria ou talvez inveja, como me parece o seu discurso. Mas tem gente que lida com Deus dessa forma: Deus vai me salvar, porque eu sou muito bom e muito correto. Não significa dizer que nós não devamos ser corretos, mas o critério para a nossa salvação não está debaixo da nossa justiça própria, mas sim na graça maravilhosa de Jesus Cristo. Amém? E para a gente finalizar, eu ouvi um glória a Deus ou estou ouvindo demais? Ouvi? Amém, glória a Deus. E aí o texto diz assim para nós, versículo 31, então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Irmãos, quando a gente está na casa do Pai, a gente pode abrir a geladeira e pegar uma bebida, pegar uma fruta. A gente pode pegar a camisa do Pai e botar no corpo. Meu filho agora cresceu, e quantas vezes ele pega alguma coisa minha, e às vezes é coisa nova, e eu fico pensando, talvez vai amassar, vai estragar, ele vai sentar no lugar que não deve, mas é meu filho, e ele sabe que ele tem o direito de ir lá e pegar, ele pega mesmo, e vai pegar. Por quê? O que é meu é dele, não pertence exclusivamente a mim. E é essa relação que a gente precisa ter com Deus, estar com Ele nessa dimensão desse compartilhar de amor, de receber esse amor profundo. Entretanto, versículo 32, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Era preciso. A gente tem que ter alegria quando os nossos queridos vão bem. A gente tem que ter alegria quando os nossos filhos são abençoados, são salvos. A gente tem que ter alegria quando um filho de um irmão nosso, de um amigo nosso, passa no vestibular para uma faculdade pública, ou está indo bem no trabalho, está indo bem no casamento. A gente tem que sentir alegria com isso. Se a gente não sentir esse tipo de alegria, alguma coisa está equivocada conosco. Então, era preciso nos alegrar e nos regozijar, porque o nosso filho, o nosso amado, o nosso irmão, o seu irmão, foi encontrado com saúde. E aí o texto diz: porque esse teu irmão, e ele enfatiza mais uma vez, esse teu irmão estava morto e reviveu,
estava perdido e foi achado. Esse pai tinha dois filhos que ele amava profundamente. Ele tinha dois filhos, ambos anteriormente estavam em casa, no início da história. E os dois estavam em casa, mas eles estavam perdidos. E o maravilhoso é saber que Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Tanto aquele que é independente, que acha que vai mostrar para todo mundo que ele é muito bom, que quer viver longe da autoridade paterna, como também aquele que quer receber amor pelo merecimento, porque é cumpridor dos seus deveres. O grande problema do ser humano é, na verdade, ter o coração transformado por esse Pai tão amoroso, tão esbanjador em amor, em sentimento. E nesta manhã, que nós iremos nos preparar agora para a Santa Ceia, eu quero pedir a você que feche os seus olhos, que se coloque diante do Pai, desse Pai de amor, desse Pai que ama pecadores de um jeito e ama pecadores de outro jeito. Pecadores que se auto-justificam e pecadores que estão realmente, deliberadamente vivendo uma vida dissoluta. Mas esse Pai é um Pai que ama e que quer conduzir a nossa vida dentro de um padrão muito diferente, trazendo alegria, trazendo perdão, reconciliação à nossa vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nesta hora que nos preparamos para participar da Santa Ceia, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, venha de fato perdoar os nossos pecados, Pai. Venha a nos conduzir, ó Deus, nem de um lado, Pai, a ter uma vida de rebeldia, Pai, nem tampouco uma vida de autojustificação, Pai. Nós queremos viver a beleza do Teu Evangelho, a liberdade da Tua casa, de vivermos contigo, Pai, sem nos ausentar, ó Deus, da casa paterna, porque nós Te amamos, nós não apenas Te servimos, Pai. A nossa relação contigo é uma relação de amor, porque fomos primeiramente amados por Ti. Obrigado, Senhor Deus, pelo pão que continua sendo pão, pelo vinho que continua sendo vinho, mas pela Tua presença real aqui neste momento, trazendo vida, trazendo emoção, trazendo sentimentos, Pai, maravilhosos ao nosso interior. Obrigado por tudo, te oramos assim, em nome de Jesus.